Aqui Jorge Brasil de novo, vou falar mais um pouquinho de futebol e mais um pouco do futebol do Rio de Janeiro. Eu vou falar do Atlético Clube Bangu, o Bangu do Rio de Janeiro. O Bangu foi é um grande clube de futebol nos anos 70, nos anos 60 e nos anos 80, através do Castor de Andrade. Quando o Castor de Andrade foi o presidente do Bangu, um dos maiores presidentes de futebol que o Bangu já teve, foi o único, porque depois que faleceu o Castor de Andrade, acabou o Bangu. Não acabou, o Bangu caiu de produção, mas na época de Castor de Andrade, o Bangu foi um dos exuberantes clubes do Rio de Janeiro, um clube de futebol que disputava campeonato de igual a igual com os grandes da cidade do Rio de Janeiro, da capital carioca, que era o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. O Bangu foi um dos maiores clubes do futebol do Rio de Janeiro, através do seu grande presidente, tiro o chapéu para ele, Castor de Andrade. Foi um baita de um presidente, o Castor de Andrade, e o Bangu foi vice-campeão brasileiro em 1985 com o Curitiba. Foi na final com o Curitiba Futebol Clube, a decisão foi no Maracanã. O Maracanã, naquela decisão com o Curitiba, o Bangu botou dentro do Maracanã 90 mil torcedores. Você imagine, só o Bangu colocou 90 mil torcedores torcendo a favor do Bangu. O Bangu perdeu o campeonato, o Curitiba foi campeão brasileiro em 1985, mas o Bangu foi vice-campeão brasileiro, que é um título também. Ser vice-campeão, pô, não é para qualquer um. Chegar numa final de campeonato, está competindo, né? Se ganhar é campeão, se perder é vice. O Bangu foi vice-campeão brasileiro, teve um baita de um clube de futebol através do Castor de Andrade. Castor de Andrade, dá para tirar o chapéu 2, 3 vezes para ele, foi um grande presidente do Bangu, do Atlético Clube Bangu do Rio de Janeiro. Galera do Bangu, galera alvirrubra do Brasil todo, as cores do Bangu eram vermelho e branco. Em 74, fiquei 3 meses, eu, Jorge Brasil, tive a oportunidade, tive o gosto de treinar 3 meses no Bangu. Treinei em 74, estava com 14 anos, nas categorias infantil do Bangu. Treinei aí em Moça Bonita, parava no estádio mesmo. Eu posava no estádio, não tinha dinheiro para pagar hotel, muito pobre, o pai da gente. Então eu fiquei 3 meses, treinei no Bangu. Eu conheço muito bem o Atlético Clube Bangu, treinei 3 meses, disputei um campeonato infantil aí do Rio de Janeiro naqueles tempos. Eu aqui, Jorge Brasil, fiquei 3 meses no Bangu, morei aí em Moça Bonita, no estádio do Bangu, Moça Bonita, um belo estádio do Bangu, aí em Moça Bonita. O Bangu tem um belo de um clube de futebol, sempre teve um futebol de alto nível, principalmente na época do Castor de Andrade, que foi um baita, um dos maiores presidentes da história do Bangu. Foi um presidente muito... O Castor de Andrade que levou o Bangu a todos os títulos carioca que o Bangu tem, vice-campeão brasileiro, tudo isso aí, os torneios que o Bangu ganhou, foi tudo graças ao Castor de Andrade. Aquele torcia para o Bangu de verdade, o Atlético Clube Bangu. Eu fui atleta do Bangu já em 74, tinha 14 anos de idade, e infantil. Joguei no infantil do Bangu, depois voltei aqui para o Paraná de volta. Mas o Bangu, através do Castor de Andrade, foi um dos maiores clubes de futebol do Brasil e do Rio de Janeiro também. Vice-campeão brasileiro em 85. É um título que para poucos clubes chegam a ser vice-campeão brasileiro, é só os grandes mesmo. É só aí, galera do Bangu, em todo o Brasil, em todo o Rio de Janeiro. Se inscreva no meu canal Jorge Brasil, me dê um que até a próxima, galera do YouTube.